Amém, irmãos? Prazer mais uma vez estar aqui. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus por isso. Felizes por mais uma vez que estamos na casa de Deus. Quero deixar também um abraço aqui para os nossos irmãos que estão acompanhando esse culto através do canal de YouTube. Que a graça e a paz de Deus também possa estar visitando cada irmão e cada irmã nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, o tema da nossa reflexão de hoje, restabelecendo a conexão com Deus. Amém? Restabelecendo a conexão com Deus. Esse momento que nós estamos vivendo, provavelmente você perdeu a conexão com algum amigo, com alguma pessoa que fazia parte da sua vida. Existem irmãos da igreja que eu perdi a conexão física com eles. Eu só consigo falar com eles através de um meio virtual, seja pelo WhatsApp ou às vezes através de uma ligação. Então a conexão com esses irmãos foi perdida por conta dessa pandemia e talvez você perdeu também a conexão física que eu estou falando, com um amigo do trabalho, ou um amigo da faculdade, ou um amigo do curso. Então, esses momentos que nós estamos vivendo, são momentos difíceis, aonde a conexão, aonde a comunhão com os nossos irmãos foram, de certa forma, rompido. A agenda do mundo foi alterada por conta dessa pandemia aí. Mas essa falta de conexão não é apenas com um amigo do trabalho. Essa falta da conexão, às vezes, existe em outras áreas da nossa vida. Existem pessoas que perderam a conexão com seus filhos. Residem no mesmo ambiente, mas não existe uma ligação. Não existe um vínculo entre pais e filhos. Existem outros casos que perderam-se a conexão dentro do casamento. Então as pessoas às vezes convivem porque por conta do patrimônio que não querem dividir através do divórcio, ou convivem até mesmo por causa da aparência, mas a conexão física do relacionamento, do amor, do respeito já acabou tem muito tempo. Então são conexões que são perdidas. Mas quando eu falo a conexão perdida com Deus, aí já é algo muito mais grave. Por que que é algo muito mais grave? Porque Deus, Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso alicerce. Logo, se eu perdi a conexão com Deus, todas as outras áreas da minha vida serão afetadas. E quando nós lemos a palavra de Deus, no livro de Gênesis 3:8, você não precisa abrir, mas acompanha a leitura comigo, demonstra que o homem tinha uma conexão muito boa com Deus. No Éden, o homem tinha um relacionamento muito bom com Deus, ao ponto do homem conseguir identificar a presença de Deus de uma forma muito simples. Aqui em Gênesis 3:8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Então, quando você lê essa passagem, você vê que existia uma conexão entre o homem e Deus, ao ponto do homem conseguir identificar que Deus estava próximo. Aqui ele usa até mesmo o autor uma alegoria, os passos do Senhor. Porque bem sabemos que Deus não é o homem, que ele caminha pelo jardim e fazia barulho. Então, talvez isso foi uma forma que Moisés utilizou para expressar a presença de Deus quando chegava próximo do homem. Então existia uma grande conexão, mas essa conexão, essa ligação, essa intimidade foi rompida por causa do pecado. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos profetas de Deus, e hoje eu vou dar 2 exemplos para vocês, por conta do tempo,
A gente, né, por conta do culto ser presencial e online, a gente diminuiu um pouquinho o horário do culto. Mas eu quero dar o exemplo de 2 profetas que perderam a conexão com o seu sonho, com o desejo de viver, perderam a conexão com o seu chamado e perderam a conexão com Deus. Esse primeiro profeta, e agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, é o profeta Jonas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, no versículo 3, fazendo um favor. Abra comigo aí. Restabelecendo a conexão com Deus. Amém, irmãos? Você que está em casa, abra sua Bíblia também no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, você vê um profeta de Deus, um homem que tinha um chamado, um homem que foi escolhido por Deus, decidindo a quebrar a conexão, a intimidade, o relacionamento que ele tinha com Deus. E isso fica muito bem claro quando ele diz assim, ele fugia, na parte final do versículo 3, fugia da presença do Senhor. Ele fugia da presença do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que Deus ele busca restabelecer essa conexão rompida. E Deus então usa todo o método para restabelecer o vínculo que Jonas rompeu com o Senhor. E o que Deus faz? No versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se espedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia deitado e dormido profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Então note que o profeta ele decidiu quebrar a conexão com o seu chamado, ele decidiu quebrar o vínculo com Deus e fugiu da presença de Deus. Deus então usa a natureza para chamar a atenção desse homem. Deus usa a natureza para chamar a atenção de Jonas, com uma única fidelidade: restabelecer a comunhão com o seu filho. E a continuidade dessa passagem bíblica diz que Jonas então relata que era um profeta de Deus, um servo de Deus, estava fugindo da presença de Deus, e os marinheiros então interrogam ele e falam: o que nós vamos fazer? E ele então diz: me jogue no mar, e tudo isso vai acabar. E assim foi. Então diz o texto bíblico que veio um grande peixe, naquela tempestade ali, engoliu Jonas, e ali, dando continuidade ao texto, ele se arrepende, ele ora, ele restabelece a comunhão com Deus, e Deus envia ele à terra onde ele deveria ter ido logo de início. Então note que nesse texto, o homem quebra a conexão com o seu chamado, com o seu ministério, ele quebra a conexão com Deus, foge da presença de Deus,
Deus usa a natureza para trazer esse homem de volta, através de uma tempestade, restabelece esse vínculo e coloca o homem aonde ele deveria ter ido, que era pregar o evangelho na cidade de Nínive. Então, Deus teve a iniciativa de restabelecer essa conexão. O outro profeta que eu gostaria de falar com você, agora abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis 19, profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Amém, irmãos? 1 Reis 19, 3 e 4. Elias ficou com medo. Medo de quê? Da ameaça que Jezabel fez a respeito da integridade física dele. Elias, eu vou te matar. Então ele ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Só até aqui. Você consegue ver aqui também um profeta de Deus que, mais uma vez, tenta quebrar a conexão. Ele desiste da conexão com a vida. E ele pede a sua morte. O sentimento de tristeza, de depressão, de angústia era tão grande na vida desse profeta de Deus que ele simplesmente desiste do seu chamado como profeta, desiste da sua vida, ele quebra a conexão com Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mais uma vez, busca restabelecer a comunhão com o seu filho. E Deus, mais uma vez, usa a natureza. Diz aqui, no 5, ele deitou e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. Elias olhou, viu, perto da sua cabeça um pão assado, sob pedras e brasas, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se, come, porque a viagem é longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. No versículo 9. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que está fazendo aí, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave de sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse, o que está fazendo aqui, Elias? Note que mais uma vez nós encontramos um profeta de Deus que desiste do seu chamado, que desiste dessa conexão com Deus, deseja a morte. Deus então deseja restabelecer essa comunhão. Deus fala com Elias,
Deus usa também a natureza. Nós vemos aqui um redemoinho, um vento, um fogo, um sussurro, com a finalidade de falar com Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Uma conexão rompida, quebrada. Sabe, a iniciativa de restabelecer a comunhão nesses dois exemplos foi do Senhor. O Senhor teve a iniciativa de restabelecer essa comunhão. Deus deseja restabelecer a comunhão com seus filhos, e para isso Ele usa diversos métodos. No Antigo Testamento, Deus usava pragas para chamar a atenção dos filhos. Deus usava momentos difíceis, aonde se levantava um grande império, para chamar a atenção dos seus filhos. Tudo isso com a finalidade de estabelecer uma comunhão que foi quebrada, uma comunhão que foi rompida. Deus usa até mesmo as coisas negativas para chamar a nossa atenção. Vivemos um momento difícil no mundo, na sociedade. Acredito em Deus que esse vento está passando. Mas até essa enfermidade, essa doença, Deus usa para chamar a atenção do povo. Deus usa para chamar o homem para uma comunhão que foi rompida por causa do pecado. Quantas pessoas não voltaram para o Senhor depois desse momento crítico que a humanidade passou? Deus usa até mesmo coisas negativas para se manifestar para cada um de nós e nos chamar para uma conexão verdadeira com Ele. Deus chamou Naamã, o profeta, o grande general, da Síria. Deus chamou esse profeta através de uma enfermidade, uma lepra que ele sofria. Então, o vínculo de conexão que houve Deus e esse general foi por conta de uma enfermidade. A conexão entre Jairo e Jesus surgiu através da enfermidade de uma menina de 12 anos. A conexão entre a mulher hemorrágica e Jesus surgiu através de uma enfermidade, uma hemorragia que ela passava. Então Deus usa até mesmo as coisas negativas para nos chamar de volta para os seus braços. Irmãos, como anda a sua conexão com Deus? Como anda a sua conexão com o Senhor? Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? Você tem procurado aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas? Você tem santificado a sua vida? Você que está em casa também? Pense comigo. Como anda a sua conexão com Deus? É um momento de reflexão que nós, como igreja, temos que fazer. Como anda a nossa conexão com Deus? Como anda a nossa conexão com os nossos sonhos? Quantos sonhos, irmãos, foi deixado no meio do caminho por conta dessa crise global? Quantas pessoas desistiram de projetos pessoais, projetos familiares? Como anda a ligação sua com os seus sonhos, com as suas metas? Como anda a sua conexão com o seu filho, com a sua filha? Existem pais que estão separados dos seus filhos, que durante um dia todo, um período de 24 horas, não tem 10 minutos de diálogo, de conversa. Como anda a conexão dentro do casamento? Quando nós perdemos a conexão, irmãos, nós temos que buscar restabelecê-la.
né? Vivemos conectados 24 horas por dia, basicamente. Quando você perde a conexão com o provedor de internet que você tem, você liga para o técnico. Ultimamente eu tenho feito isso direto com a minha fornecedora de internet, quer dizer, a minha esposa tem feito isso todo dia. A atendente virtual, né, já conhece até o nome dela. Quando ela tem telefone, já até sabe o problema. Só que quando você perde a conexão no mundo virtual é fácil. Mas quando é perdida uma conexão com o filho, é muito mais difícil de restabelecer essa ligação. Tem uma passagem bíblica muito interessante que diz que Jesus e Maria foram a Jerusalém na festa e voltando para a sua casa, no meio do caminho eles perceberam, Jesus e Maria foram para Jerusalém numa festa. José e Maria no meio do caminho retornando, eles percebem que Jesus tinha ficado para trás. Eles tinham perdido a conexão com Jesus, perdido a ligação com o Filho. E eles voltam, e Jesus estava no templo ensinando a palavra. Claro que Jesus estava no templo, mas ensinando a palavra, com 12 anos. Mas entenda que o que eu quero mostrar para você é que muitas das vezes nós estamos na nossa caminhada e do meio do caminho a gente vai perceber que nós deixamos para trás os nossos filhos. E a gente tem que voltar, encontrá-lo, ver o que está acontecendo e dê glória a Deus se você voltar para restabelecer a comunhão com Ele e estiver no templo, estiver na presença de Deus. Porque muitos, quando voltam para pegar a conexão com o filho que foi perdido, encontram ele numa boca de fumo, com amizade que não edifica. Então precisamos restabelecer a comunhão com os nossos filhos. Quantos casamentos, irmãos, minguaram nessa quarentena? Fracassaram nessa quarentena porque tiveram que conviver 24 horas e descobriram que não existia conexão, que não existia amor, que não existia respeito, que não existia casamento, porque casamento é cumplicidade, é amizade, respeito. Espero que o seu não tenha sofrido desgaste pela quarentena, mas tenha se fortalecido ainda mais. Mas quantos casamentos sofreram essa conexão? Quantas conexões com os nossos familiares foram rompidos? Então precisamos restabelecer essa comunhão. Precisamos buscar os nossos irmãos. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar os nossos filhos. Precisamos fortalecer a nossa vida conjugal, restabelecendo a conexão. E quando nós restabelecemos a conexão com Deus, todas as outras áreas são afetadas. Porque Deus começa a nos mostrar que tem alguma coisa errada no nosso relacionamento com o filho. Deus começa a mostrar que tem alguma coisa errada na nossa vida conjugal. Deus começa a mostrar que tem alguma coisa errada no relacionamento de um filho com o pai. E as coisas começam a mudar. Então, a iniciativa sempre foi de Deus, irmãos. Sempre foi de Deus. Quando o homem caiu no Éden, Deus começou a projetar um processo de restauração do ser humano, da humanidade. A iniciativa foi dele, concretizada através de Cristo. Sabe, mais uma vez, Deus está tomando a iniciativa. Quando hoje de manhã, a secretária da igreja ligou para mim, falando que o pastor Renê não estava muito bem, né, e pedindo para mim estar hoje pregando aqui, Deus colocou essa mensagem no meu coração, é porque Deus queria restabelecer uma comunhão com
com cada um de nós. Uma conexão verdadeira. E não uma conexão frágil, como um fio de cabelo que qualquer coisa rompe. Mas uma conexão onde a luta, a escassez, a enfermidade, as dificuldades jamais conseguirão quebrar esse vínculo. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Porque Deus quer ter uma verdadeira conexão com você. Que cristianismo você tem vivido? Qual cristianismo nós temos vivido? Qual cristianismo você tem vivido dentro do seu namoro? Qual conexão você tem tido com Deus? Ou será que o vínculo que você tem com Deus é apenas domingo, quando você vem ao culto? Ou às quartas? Essa conexão tem que ser constante, diária, a cada momento, a cada segundo. Porque essa pandemia mostrou para cada um de nós que nós não somos donos do amanhã. E que tudo acaba assim. Precisamos restabelecer uma comunhão com Deus. A palavra de Deus nos informa que estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus enviou o seu Filho amado para restabelecer o contato com a humanidade. Mas ainda assim o homem insiste em manter-se diante de Deus, distante de Deus. Ele insiste em manter-se distante do Senhor. E talvez você esteja assim, se sentindo distante de Deus. Então, Deus te chama nesse momento, né, para restabelecer a conexão com Ele. Agora, nesse momento, nessa oportunidade. Há quanto tempo você não ora, você não lê a palavra, nem busca a presença de Deus? Se você não faz isso, eu quero te dar uma notícia ruim para você. Você literalmente está desconectado do mundo espiritual. E soldado desconectado do seu comandante no meio da guerra é uma presa fácil para o inimigo. Então, se você sente que você está desconectado com seus sonhos, com seus filhos, com a sua família e com Deus, é tempo de voltar para o Senhor, voltar os olhos para o Senhor, se ligar com o Senhor e buscar o Senhor. Buscar essa conexão que tem que ser constante na nossa vida. E Deus, mais uma vez, está tomando a iniciativa de falar aos nossos corações. De falar ao meu coração, de falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui, dos irmãos que estão em casa. Deus busca restabelecer uma conexão conosco. Não somente com você, mas com a humanidade através de Cristo. Olha o que diz aí na carta a Efésios, capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia para mim aí, fazendo um favor, para você ler aí junto comigo. Amém? Diz assim, Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos,
e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Deus fez pela humanidade? Restabeleceu um vínculo quebrado por conta do pecado. Restabeleceu uma conexão quebrada por conta do pecado. Foi isso que Cristo fez. Mas insistimos em continuar com esse vínculo, com essa comunhão, com essa conexão, com essa ligação rompida por causa dos nossos pecados. Mas Deus, nessa noite, está falando conosco que precisamos voltar para os braços do Senhor. Se você diz, pastor, mas eu estou firme com Deus. Eu continuo firme com o Senhor. Então continue dessa forma, conectado com o Senhor. Continue nessa caminhada. Continue olhando para o Senhor, que Ele vai te dar e proporcionar muitas vitórias para a sua vida e para a vida da sua família. Mas se você nessa noite, você conseguiu entender que Deus te chama para um relacionamento verdadeiro, íntegro, sabe? É tempo de voltar os nossos olhos para Deus. Sabe? Eu aprendi algo muito legal com a minha esposa. Ela me ensinou algo muito legal, que ela falou o seguinte. Ela me explicou um método de terapia que para você conseguir enxergar a sua vida, você tem que fazer uma pizza da sua vida. Eu achei isso muito legal. E eu não contei para ela, mas eu fiz essa pizza. E o que é essa pizza? É você pegar e dividir a sua vida naquilo que você faz, naquilo que você é. Você vai dividir, é a pizza do Edenilson. E eu vou dividir ali o tempo que eu dedico a determinadas coisas. Aí um dia desse eu acordei cedo, aí eu falei assim, vou fazer essa pizza para ver como é que está a minha vida. Aí eu, bom, quantas horas por dia eu estudo? 10 horas. 10 horas na pizza, dedicada aos estudos. Quantas horas por dia eu dedico a ler a palavra, buscar a palavra? Aí eu pensei, 45 minutos. Vou botar 40 minutos aqui, mais ou menos, que é o tempo que eu paro para ler a Bíblia por dia. Então, botei ali na pizza ali, para orar, para ler a Bíblia, botei lá. Já foi 10 horas e 40 minutos. Quanto tempo eu trabalho? Opa, tanto tempo. No final do dia, quando eu acabei essa pizza, eu tive uma grande surpresa. Quanto tempo eu me dedico na obra de Deus? Opa, isso aqui então é um pedação, porque não falta problema para resolver, não falta uma pessoa para visitar, não falta mensagem de WhatsApp. 400 mensagens por dia. Então, opa, beleza. E aí, irmãos, quando eu acabei essa pizza, eu vi que nessa pizza faltava um pedacinho para os meus filhos. Nessa pizza faltava um pedacinho para minha esposa. Nessa pizza estava faltando um pedacinho para o meu casamento. Nessa pizza estava faltando um pedacinho para mim, para fazer o que eu gosto. O que eu tenho que fazer? Restabelecer a conexão. Refazer outra pizza. Procurar adequar a minha vida àquilo que eu faço, a vida dos meus filhos, a vida da minha esposa. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa avaliação, irmãos. E também, no mundo espiritual, quanto tempo você se dedica ao Facebook durante o dia? Quanto tempo você se dedica a uma série no Netflix? Faça lá a sua pizza. Quanto tempo você se dedica aos estudos?
Quanto tempo você se dedica a estabelecer um contato com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai? Quando chegar no final do dia, você vai ver que você vai ter que reformular muita coisa na sua vida. Muitas coisas na sua vida. Falei, bom, eu preciso mudar algumas coisas na minha pizza. Preciso mudar algumas coisas na minha vida. Preciso restabelecer conexões. E você? Que tipo de conexão você tem que fazer hoje? Como anda a sua vida? Se você tivesse que dividir a sua vida hoje nessa pizzazinha de pedaços, como estaria um pedacinho dessa pizza direcionado para Deus? Como estaria esse pedacinho? 0,1%? Ou talvez 0,0%? É isso, irmãos. O problema da humanidade é porque a conexão com Deus foi rompida. Discurso de ódio. As redes sociais se transformaram em um verdadeiro palanque de guerras políticas, mentiras, um desejando a morte do outro, um torcendo para o vírus matar, autoridades. Sabe por que tudo isso? Porque a conexão com Deus foi rompida há muito, mas muito tempo. E aí o ser humano começa a pisar no outro, começa a ofender o outro, começa a desejar coisas ruins, porque perderam a conexão com Deus. E muitas das vezes isso acontece dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Então, irmãos, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus é misericordioso, sabe? Independentemente das nossas falhas, dos nossos erros, Ele tem um olhar de bondade direcionado para nós. E quando a gente volta os olhos para Ele, sabe? Igual aquele cachorrinho que fez uma besteira, olhar arrependido, Ele fala, vem, eu te amo. Vem cá, você está perdoado. Vem cá, você está perdoada. Vem cá que eu vou fazer algo novo na tua vida. É assim. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, fazendo um favor em nome de Jesus. Tenho ainda 12 minutinhos, então eu gostaria de fazer uma oração. Depois a gente vai cantar um louvor em nome de Jesus. Aleluias. Glória, Senhor Jesus Cristo. Te damos, Senhor. Louvamos, ó Deus, o teu santo nome, Senhor. Porque tu és rico em misericórdia, Senhor. O Senhor nos ama. E o Senhor, mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações. Que precisamos, ó Deus, mudar. Mudar, ó Deus, em diversas áreas da nossa vida. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, do nosso ser. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, Senhor Jesus Cristo. Porque muitas das vezes não conduzimos a nossa vida segundo os teus princípios, as tuas vontades. Tomamos, ó Deus, escolhas erradas, caminhos errados, caminhos tortuosos, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Pai, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Senhor. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nesta noite, Senhor, nós entramos na Tua presença porque anelamos, desejamos mais e mais da Tua presença. Precisamos, ó Deus, restabelecer a comunhão contigo, Pai. E nesse momento, com o coração quebrantado, nós entramos, ó Deus, diante do Teu santo altar, Senhor,
pedindo perdão, Pai. Perdão, Senhor, pelos nossos erros. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Perdão, ó Deus, pelas escolhas precipitadas que fazemos na vida, Senhor. Nos visita, Senhor, nesta noite. Meu Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Tira todo o desejo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não contribui, Senhor, para a edificação, Senhor, da nossa vida contigo, Pai. Tira, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a criarmos, ó Deus, um elo de conexão contigo inabalável. Venha com teu Santo Espírito na nossa vida, na vida da tua igreja, Senhor, na vida dos meus irmãos que estão em casa, Pai, tocando, ó Deus, em nossa mente, tocando, Senhor, nos nossos sentimentos, Pai, lançando por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido, Pai, de termos, ó Deus, uma verdadeira comunhão contigo, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua direção, Senhor. Nós precisamos do teu norte, Pai. Nós precisamos de ti 24 horas por dia, Senhor. Nós precisamos, Pai, de ter uma conexão verdadeira contigo. E nós, Senhor, te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, Senhor. O teu amor que, independentemente das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas negligências, esse amor nos alcança, esse amor toca na nossa vida, esse amor destrói toda a barreira, esse amor alcança o nosso interior e traz paz ao nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, talvez você veio hoje aqui na igreja e você tenha ouvido Deus falar no íntimo do teu coração. E você conseguiu entender que você precisa se ligar com o Senhor. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa estar conectado com Deus. Talvez você estava afastado. Talvez você ainda não desfruta dessa comunhão com o Senhor. Saiba que a oportunidade é agora que Deus está te dando. Deus está te chamando para um novo momento na sua vida. Deus está te chamando para fazer uma ligação com Ele, mas uma ligação perpétua, que vai durar a tua vida aqui na terra e vai repercutir na eternidade com Ele. Talvez você em casa que está ouvindo isso, essa mensagem, talvez você que no futuro, Deus sabe quando, vai ver essa mensagem nas redes sociais. Deus está te chamando para uma mudança de vida. Deus está te chamando para uma verdadeira conexão com Ele. Existe alguém que está afastado e hoje gostaria de se reconciliar com Deus? Faça um sinal com a sua mão. Existe alguém que gostaria de, nessa noite, reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Temos um irmão aqui, glória a Deus pela vida dele. Aleluia. É o tempo da oportunidade, irmãos. É o tempo da oportunidade. Você que está em casa, nos acompanhando essa mensagem online, se você hoje está tomando a decisão de voltar para o Senhor, coloque aí nos comentários, no canal aí do YouTube, coloque o seu nome, ou então ligue aqui para a igreja, fale com a secretária, olha, no culto de ontem, eu me reconciliei com o Senhor, que nós queremos fazer um contato com você, queremos fazer uma ligação, conversar com você, marcar um gabinete com você, fazer uma visita, quem sabe no futuro, mas queremos estar junto contigo, meu irmão.
Deus te chama para um relacionamento.